líderes despreparados que foram levantados como líderes sem estarem preparados, neófitos, novos convertidos levantados líderes, estão gerando igrejas completamente imaturas. Estão gerando uma teologia imatura. Estão gerando uma teologia egocêntrica, humanista, onde o ser humano é o centro. Viu? Deus te usou, parabéns. Deus te usou grandes coisas. Deus usa qualquer um, meu bem. Usou a mula, não vai usar você e eu? Tem um caso que aconteceu recentemente aqui, de uma pessoa chamada Tiago Alicerce. Ele foi uma das pessoas que mais acusaram o Ministério Bola de Neve e acusaram também o apóstolo Rina, que Deus o tenha, que nos deixou em novembro do ano passado. Eu quero deixar claro aqui que essas acusações caíram por terra, né? Mas ele continuou. E como... Eles acusaram de quê? Do Rina ter traído, enquanto casado com a pastora Denise. A pastora Denise. Ter traído a pastora Denise, ter não só traído, mas também ter agredido, sobre um comando tirano do Bola de Neve, entre outras falácias, né? Pois bem, esse mesmo pastor que estava ditando regras eclesiásticas para as pessoas, ele ganhou uma notoriedade absurda no cenário nacional. Ele entrou numa de, virar o cara que... Ele virou o bastião da justiça. Ele começou a falar mal do apóstolo Rina, ele começou a fazer isso. E ele começou a ir em todos os podcasts, rádios... Se promover em cima disso? Ele se promoveu em cima dessas coisas, e se promoveu. Só que, né, cara, o diabo faz, mas não esconde. O diabo faz, mas não esconde. Ele tinha que ter uma vida muito reta pra falar, né? Se ele é exemplo, tudo bem, né? E olha só, pastora, eu aprendo... Mas ele não era. Olha só, e eu aprendo com os meus líderes de igreja, o pastor Márcio e a pastora Francis, que nós não devemos ficar mostrando o erro das outras pessoas. Mas como nós estamos num assunto aqui, esse podcast está sendo pertinente para isso, eu quero soltar um curto vídeo de 20 segundos e eu gostaria que a senhora falasse depois sobre isso. Solta aí, Kiko, por favor. Outro exemplo, o jovenzinho da igreja vai no cinema, pega na mão da menina da igreja, disciplina. O presidente já tem 4, 5 amantes, a secretária e uma novinha modelo que ele paga um apartamento caro porque ele tem muito dinheiro, recursos e tudo mais. Por que o menino lá vai ser disciplinado e ele vai vivendo essa vida na babesca e tá tudo bem? Porque ele já perdeu a conexão dele com a realidade, com a humanidade. Ele já incorporou o principado, a potestade. Ele já não é mais. Ele é sem ser. E ele sem ser é. Deixou de ser um homem de Deus para ser um tirano. Exatamente. Ele incorporou esse aspecto espiritual do cargo, do papel que ele exerce, que já não é mais ele, mas todas as forças que operam nele, às vezes contra a vontade dele e às vezes para tornar o que ele está fazendo possível. Entende? Quando ele não está sendo mais direcionado por Deus, ele está sendo direcionado pelo diabo. O cara traiu a mulher, ele tinha um amante, né? Esse que tá falando. Ele teve um amante, ele teve um caso com a menina, ele conheceu uma menina de 18 anos, ele teve um caso com a menina, parou, depois teve um caso de novo, depois parou, e há cerca de um ano estava tendo... manteve casos extraconjugais e ela veio a público, foi uma coisa assim, né? O marido da moça veio a público. O marido da moça pegou as mensagens, ao invés de ele ir na delegacia, ele foi onde? Na praça pública do século XXI, que é a internet. Sim, mas tem algum vídeo, acho que da própria amante falando. Tem, ela ganhou notoriedade. Alguma coisa aconteceu aí que ela falou, né? Ela foi em vários podcasts e ele assumiu, tá? Ele assumiu, falou que tinha mesmo, teve esse caso. Entendi. Aí vamos lá. O que ele tá falando ali, em primeiro lugar, Deus usa até a mula de Balaão. Ser usado por Deus, como ele já pode ter sido usado, não significa ser aprovado por Deus. Isso só se aprende quando você tem discipulado. Porque essa é uma pregação que 99% dos pastores não quer pregar de púlpito, porque é uma pregação indigesta. Então é uma pregação para discípulos. Você está cuidando das pessoas, está discipulando, você vai ministrar. Eu recebi esse tipo de ensinamento não só no púlpito, mas dentro do discipulado. Não pense que porque Deus te usou, isso significa carimbo de muito bem servo, bom e fiel, muito bem filho, tá aprovado. Mateus capítulo 7, verso 21, 22 e 23, quem falou não foi Pedro, nem Paulo, nem João. Foi o próprio Jesus Cristo, o Senhor da glória. Ele disse, não pense que eu vim trazer paz. Entendeu? Ele falou o seguinte, não foi nem nesse texto, ele falou o seguinte, vamos abrir, por favor, vai. Abre aí, porque é muita informação, eu tô virada, gente. Eu tenho várias bíblias físicas aqui vai. também. Não pense que eu vim trazer paz, é Mateus
10:34. Ele falou assim: nem todo aquele que me chama de Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas entrará somente quem? Aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Abre aí, Mateus 7:21 para você ir comigo. Tá bom. Nem todo, porque eu já misturei Mateus capítulo 10 com Mateus 7:21. Mateus 7:21. Nem todo aquele... Não é isso? Nem todo o que me diz Senhor, Senhor. Pausa. Nem todo aquele... Não fecha. Que me chama de Senhor, Senhor, entrará na eternidade. Ok. No reino dos céus. Quem é que chama ele de Senhor? A palavra Senhor tem um significado. Significa dono, meu dono. Quem é que chama ele? Meu dono, na hora da oração. Você tem que dizer para Jesus que ele é seu dono? Você dizer para Deus, você é meu dono, você manda em mim. Nem todo aquele que diz que eu sou o dono dele, nem todo aquele que me chama de Senhor, que me diz meu dono, entrar no reino dos céus. Não está falando de ímpio, nem de incrédulo, está falando de crente. Jesus está dizendo, em outras palavras, nem todo crente entrará no reino dos céus. Eita. Então ele está quebrando tudo, é grau master. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, ou seja, nem todo crente. Mas entrará quem, ele diz? Fará a vontade do meu Pai. Aquele que fizer a vontade do meu Pai, esse entrará. Ou seja, eu sou crente, mas só faço o que eu quero, pode ser barrado. Eu sou crente, mas não consigo negar a mim mesmo para fazer a vontade de Deus, poderá ser barrado. Qual é a coisa mais importante de toda a Bíblia, de toda a vida cristã? Se a gente pudesse resumir em uma única frase, seria essa: fazer a vontade de Deus. Acabou. Eu preciso disso, preciso daquilo. Faz a vontade de Deus, está englobando tudo que você tem que fazer. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Tem que fazer a vontade de Deus. Aí ele continua, verso 24, não é isso? 22. 22. Entre nós, muitos naquele dia... Muitos quem? Ímpios, incrédulos? Naquele dia, a expressão que significa o dia do grande julgamento. O dia que o CPF vai passar no telão do céu de cada um. O dia que a gente chegar diante dele para ser julgado. Muitos no grande dia, naquele grande dia, muitos crentes, como é que você sabe? Olha o que ele vai mostrar. Muitos naquele dia vão me dizer. Primeiro há de me dizer, Senhor, Senhor, porventura... Primeira coisa, Senhor, Senhor, ou seja, é crente. É quem chama ele de dono. Sim. Porventura, primeiro nível de crente. Porventura... Não temos nós profetizado em teu nome? Primeiro nível de crente que todo mundo pode ser. Pessoa que profetiza. Eu abro a minha boca e declaro... São Paulo é do Senhor, Deus vai fazer uma grande obra de restauração na nossa nação, Brasil é do Senhor, vai melhorar o nosso país. Qualquer um pode abrir a boca e profetizar. O nível número 1 de crente. Segundo nível. E em teu nome não expelimos demônios? Eu não vou expulsar demônio em seu nome. Ele está dizendo, muitos no grande dia, o dia do julgamento, vão chegar lá na hora da porta, lá do julgamento, vão dizer assim, Senhor, mas lá na terra... Eu profetizava em nome de Jesus, em teu nome. Segundo nível, Senhor, eu expulsava demônios em teu nome. Em nome de Jesus eu fui usado para expulsar demônio. Terceiro nível agora. Terceiro nível. E em teu nome não fizemos muitos milagres? Ou maravilhas, em outra tradução. Senhor, eu orei, paralítico andou. Eu orei, cego enxergou. Eu fui usado para um morto ressuscitar. E aí Jesus vai dar a pior resposta que existe. Eu lhe direi explicitamente. Abertamente, explicitamente, na cara, sem filtro. Nunca vos te conheci. Nunca te conheci. Apartai-vos de mim. Sai de perto de mim. Os que praticais a iniquidade. Aqueles que pecam e nunca se arrependem. Pecado de iniquidade é o pecado que não tem nunca arrependimento. Ele fica, ele acostumou, ele está acomodado, virou pecado de estimação. Então, ser usado por Deus não significa aprovação de Deus. A primeira coisa que você tem que entender é quando você vê Deus usa a mula, Deus usa qualquer um. Ser usado não significa ser aprovado. Vamos parar, lideranças, de exaltar quem é usado. Vamos parar de colocar o ser usado como prêmio. Ser usado não é o prêmio. O prêmio é a aprovação de Deus. Que é por isso que tem líderes com depressão, porque não tem a paz. Porque a paz é um sintoma da aprovação. É por isso que tem líderes infelizes, porque não tem a plenitude da felicidade, que é um sintoma da aprovação. Não, mas é tremendamente usado, mas não está vivendo a plenitude? É tremendamente usado, mas o lar está um inferno? É tremendamente usado, o casamento está destruído? É sintoma de que é usado sem ser aprovado. A aprovação, ela não tem a ver com ser usado. Pode ser que uma pessoa esteja sendo usada e também esteja sendo aprovado? Pode. Mas lembre-se lá de Jeremias 17, a árvore tem uma raiz que mesmo quando vem a seca e ela está ressecada, a raiz está viva.
E ela não morre, porque é o caráter que ninguém vê, é a aprovação que ninguém vê. É o crescer pra que baixo. ninguém né? vê, é o ser usado. Né? O ser usado é a árvore todo mundo vendo. E o aprovado é aqui embaixo, quando ninguém tá vendo. Em Jeremias 17. Então o problema que a gente está enfrentando hoje é que o evangelho que a gente está vendo é um evangelho que líderes despreparados, que foram levantados como líderes sem estarem preparados, neófitos, novos convertidos, levantados líderes, estão gerando igrejas completamente imaturas. Estão gerando uma teologia imatura. Estão gerando uma teologia egocêntrica, humanista, onde o ser humano é o centro. Viu? Deus te usou, parabéns. Deus te usou grandes coisas. Deus usa qualquer um, meu bem. Usou a mula, não vai usar você e eu? Sim. A mula! Mula não tem salvação. Mula! O povo se embesta, se deslumbra porque foi usado. Tem líder que é tão ignorante que ele fala, irmão, vai, que não tem nada igual ser usado por Deus. Meu filho, tem coisa, ser usado por Deus é a coisa mais básica. Deus usa o cara na prisão, na cadeia. Eu conheço uma história de um cara que o cara tava preso. Eu conheço a história de um cara que o cara tava preso. O cara saiu da cadeia, o cara me contou. O cara que saiu da cadeia me contou. Ele falou assim, eu tava na cadeia, 2 presos que era desviado, Deus tomou dentro da cadeia para falar comigo. 2 presos! Gente, Deus usa o cara que cometeu um crime. Deus usa. Eu já entrei uma vez em um táxi, quando não tinha Uber. O meu motorista, que não era cristão, ficou tomado do Espírito Santo, começou a falar pra mim. Olha, mas Sara, isso é um absurdo. Será que não é uma heresia? Não, meu bem, Deus usa quem ele quer, na hora que ele quer. Depois o Espírito Santo para de usar, a pessoa continua morta espiritualmente do jeito que a pessoa tiver. Deus usa quem ele quiser. Deus usa uma pessoa como avatar. Por falta de discernimento. Ele é Deus! Por falta de discernimento e conhecimento disso, quando o cara cai todo mundo, né? Cai todo mundo porque pensa, porque Deus não viu. Bota a culpa em Deus. Deus, por que você aceitou? Tem muitas histórias horrorosas. Existem líderes, como foi o caso, provavelmente, eu não conheço a história desse cara, mas eu posso imaginar que o provável engano que ele entrou foi esse. Provavelmente Satanás chegou no ouvido dele para mentir para ele assim, tá vendo? Você continua sendo usado na igreja. Tá vendo? Olha o sofisma. Tá vendo? Se Deus ligasse para você estar em adultério, ele não te usaria. Essa é a argumentação de Satanás. Vai cauterizando. Isso. Não tem problema não. Deus te entende que você é ser humano, que é difícil. Deus entende. Mentira. É Satanás que está falando isso na cabeça da pessoa. Ser usado por Deus não significa aprovação de Deus. Mas quando você tem um rebanho que está obcecado por ser usado, eles esquecem do ser aprovado.